mas eu quero muito que nesse, vou chamar de bate-papo nosso, que o Espírito Santo use esse momento para te ajudar. Eu não sei quantos tiveram ciência. Na sexta-feira, Bia e Jean, eu estava ouvindo na televisão, no noticiário, a polícia de São Paulo, ela saiu para cumprir 120 mandados de prisão, né? Por conta da violência doméstica. É lógico que são várias razões que contribuem para isso, mas a gente sabe que uma delas é a questão da emoção. A pessoa naquela hora se irrita e ela acaba do nada tomando atitudes que não deveria tomar, fazendo coisas que não deveria fazer, e acaba, muitas delas, estando até perdem a vida ou estando presas, né? E a gente então vai calçar na Bíblia a nossa conversa para conversarmos um pouquinho sobre como lidar com as emoções. Então, irmão Jean vai começar a nossa conversa. Fala aí. Graças e paz de Cristo, amados. Amém? Glória a Deus. Sua câmera tá lá, tá? Ó. Vai lá. Ah, tá bom. Costume de olhar para tudo. A sua câmera tá lá. Então, nesse momento que nós iremos falar de emoções, eu fiquei bem refletindo bastante na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor poderia nos dar luz nesse momento. E tem um livro da Bíblia que eu gosto muito, que é o livro de Tiago. E eu gostaria de ler com vocês Tiago 1, do versículo 19, versículo 20. Tiago 1, 19 e 20. Tiago é um livro que fala muito de emoção também. Fala principalmente da língua. Vamos falar um pouco agora de raiva, de ira. Vai ser bênção para nossas vidas. Eu vou ler na minha versão, provavelmente é diferente de muitos, porque é a nova linguagem, é a linguagem de hoje. Mas vocês acompanhem na sua versão, no seu celular, na sua Bíblia. Tiago 1,19. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Algumas versões essa raiva pode estar como ira também. E eu fiquei refletindo que a gente tem que aprender muitas vezes a ouvir mais e falar menos. E muitas vezes é difícil, porque a gente tem muita coisa para expor, muita coisa para falar. Só que muitas vezes a gente perde a noção, às vezes numa conversa que começou de boa, a gente está batendo um papo de boa, e aí a gente entra num assunto tipo, sei lá, política, entra num assunto complicado, futebol, religião, é isso aí. tantas coisas que a gente pensa muito diferente um do outro, e isso pode aflorar numa discussão, numa agressão verbal ou física. Eu já ouvi que a agressão verbal, muitas vezes uma palavra machuca muito mais do que um soco, do que um tapa, porque o soco, a dor passa, não vai ficar para sempre com aquela dor, com aquela marca no corpo, mas aquilo que você ouve, aquela palavra, a palavra ruim, naquele momento de raiva. Porque a gente sabe que quando a gente está com raiva, a gente fala muita besteira. Quando a gente está com raiva, a gente fala coisas que a gente não falaria normalmente. E nós precisamos refrear a nossa língua. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua. E só para complementar, em Tiago 3,9. Tiago 3,19? Tiago 3, versículo 9. 3,9. Tiago 3,9. Vou ler. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Então, o que nós temos que fazer? A pessoa
às vezes pode ser seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu marido ou esposa, uma pessoa que você ama, um amigo seu, e muitas vezes aquela pessoa é parecida com Deus, e a gente usa a nossa língua, a nossa boca para gloriar a Deus, mas muitas vezes estamos falando besteira para o próximo. Hein, Jean? O versículo 10 também, de Tiago 3, dá uma olhadinha, ele fala algo bem interessante também, 3:10. Olha lá o que ele diz: de uma só boca, veja aí você na sua Bíblia, de uma só boca procede bênção e maldição. Olha só, o que ele falou agora, a pessoa bendiz a Deus, elogia o outro, mas no momento, no ímpeto de raiva, de ira, ela detona tudo, né? E fala uma questão de besteira, sem pensar. E até complementando o versículo, fala assim: meus irmãos, isso não deve ser assim. Isso aí, mesma coisa. Nós, como os cristãos, temos que ser exemplo, temos que ser diferentes, temos que ter a paz em nosso lar, ter a paz que vem de Deus em nosso lar. Hein, Jean? A ideia hoje é a gente trabalhar com a ajuda do Espírito Santo como não agir assim, porque não é fácil. Tem horas quando a pessoa se vê, ela já fez a besteira, ela já falou que não devia, já tomou uma atitude que não deveria ter tomado, né? Então fica com a gente, chame outros para participar, que a gente vai conversar exatamente sobre essa questão da nossa emoção e como controlá-la. Você acabou? Não, vai lá, né? Então é mais ou menos isso, né? A gente, muitas vezes, uma pessoa calma, muitas vezes parece calma, mas também chega um ponto que ela explode. E a gente tem que ter cuidado. A gente precisa entender também como a outra pessoa se sente. Eu sou o tipo de pessoa, a Thaís sabe muito bem disso, que sou o tipo de pessoa que quando eu estou estressado eu me isolo. Pode ser uma saída para alguém. Ainda mais nesse momento de crise que a gente tem passado, de falta de dinheiro, falta de problemas, enfim, que a gente tem. Então, muitas vezes é momento da gente guardar a nossa língua, deixar a poeira baixar, o fogo diminuir, para a gente não se arrepender depois. É isso. Amém. Vamos fazer assim meia lua, né? Chega um pouquinho a Bia, vamos fazer meio. Chega um pouquinho lá, isso. Essa é a Beatriz, que é uma filha nossa da casa, né? E ela lidera meninas já há algum tempo. E ela também tem algo a compartilhar com a gente dentro dessa proposta nossa. Amém. Como o Jean mesmo disse, graças a paz de Cristo, boa noite. Como o Jean mesmo disse, é algo que é difícil, porém não é impossível. Isso aí. Porque nós temos na Bíblia um exemplo de um homem que ele conseguiu controlar. A gente pode entender que ele poderia ter raiva naquele momento, mas ele não teve. Ele soube agir, ele teve sabedoria. E nesse momento de raiva, acho que muitas das vezes que nos falta é sabedoria. Isso aí. E essa passagem se encontra, se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, se encontra lá em Salmos capítulo 26, do versículo ao 48 ao 50. Ele relata, vou ler para os irmãos, para ficar mais fácil. Salmo, qual número? Salmos capítulo 26, versículo do 48 ao 50. Capítulo 26. 48 não tem aí. Não, desculpa, irmão, Mateus. Mateus, pessoal, né? É ao vivo. Novo Testamento. Mateus, isso. Ó, passa para a direita, tá? Pega a sua Bíblia e vai passando para a direita, direita, tá? Isso, Quem Mateus, tem a Bíblia no celular é mais 26. fácil. Mateus 26. Isso, do 48 ao 50. Aqui dá um relato que aconteceu com o nosso mestre Jesus, né? E é algo que é muito difícil de a gente se controlar, que seria a raiva, a ira, mas não é impossível, amém?
E lá no 48 diz assim: ora, o que o lhe trairá lhe havia dado um sinal dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-vos. Que está falando aqui de Judas. E logo aproximando-se de Jesus disse: salve, Rabi, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, que vieste? Nisso, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E o mais interessante que é que Jesus sabia que Judas iria trair. E Jesus era um homem, ele tinha emoções, como todos nós. E a emoção, ela é a junção de tristeza, medo, raiva. Jesus era um homem, ele tinha emoções. E quando Judas estava com alguém aqui, que ficou com ele 3 anos e meio, na maior intimidade. exatamente. E era o tesoureiro dele, né? Na pessoa então que ele estava sempre lidando com ele, né? Lidando com ele. E aí quando Judas chega até Jesus, Jesus fala assim: amigo, amigo. Jesus podia muito bem dizer palavras que iriam magoar Judas. Mas Jesus não falou, ele chamou ele de amigo. Amigo, o que fizeste? Então aqui é uma maneira, às vezes a pessoa chega, fala algo que a gente não gosta, às vezes a nossa mãe, às vezes é no trabalho, e a gente quer logo responder. E às vezes não usamos a sabedoria. Eu tô rindo, Bia, porque a gente está vendo agora esse retrato do Brasil, esse finalzinho de semana, né? Um querendo colocar as coisas, as sujeiras do outro, né? Próprio de ser humano, né? Próprio de ser humano, se a gente não tiver o autocontrole, não vigiar. Por isso que é importante a sua fala, porque nós somos seguidores do Cristo. Nós somos seguidores de Jesus. E a gente está trabalhando também a visão do discipulado, né? Então a gente está aprendendo com Cristo a lidar com as situações adversas que mexem com as nossas emoções e deixam ela em ebulição, né? Exatamente. E Vai lá, Deus ainda Bia. chama ele de amigo. Chamou de amigo. Então é algo muito interessante, porque nessa história ela fala mais um pouco e fala sobre Pedro, né? Que adiante Pedro ele teve raiva, mas ele agiu diferente de Jesus. Que aqui na história conta, né? Que Pedro ele pega a sua faca e acaba cortando a orelha do soldado. Isso porque o soldado deve ter virado, né? Ah, com certeza. Porque acho que a ideia é de Pedro. Então aqui nós temos uma história, mas temos aqui 2 relatos. Um Jesus sendo sábio, conseguindo ali segurar suas emoções, que ele era homem como nós. Como eu falei, é difícil, mas não é impossível. Nós temos alguém que nós devemos seguir, que nós seguimos a Jesus Cristo. Então não tem maior exemplo do que esse. E temos Pedro, que agiu com raiva, agiu com ira. E quando nós estamos irados, estava conversando com Alice, infelizmente, né, a ira é a evolução da raiva. A ira você não pensa. Falou uma coisa, com aquele ditado, né, que a gente fala, bateu, levou. Né? Então a ira, ela causa isso na gente. Então a gente tem que se controlar. Eu gostei da sua fala quando você diz que a ira é uma evolução da raiva, né? Então, você sabe também que na Bíblia tem um texto que diz: irai-vos, é humano, né? Mas não pequeis. Então a gente tá irado. Aí o Jean deu uma dica boa. Ele, no caso, ele se recolhe. Na hora da ira. Agora veja, por isso que é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento. A gente tentar buscar se conhecer. Porque você vai percebendo, a temperatura vai subindo, a mão começa a suar, ou a tremer, ou dar sede, ou a babar, coisa do gênero. Você fala, peraí, é hora de eu me segurar. Porque tomar uma água, contar até 50, né? Eu vou um pouco mais. É hora de você buscar aquela ligação com o Espírito. O Espírito me ajuda, o Espírito me ajuda. Mas uma coisa que eu penso, né, que deixa as pessoas assim muito vulnerável, é porque a gente
é muito levado a querer mostrar nossa força, a medir força, e não querer levar desaforo para casa. Não, eu vou passar vergonha. Não, tem que mostrar que sou. Aí, se tiver no meio de colegas, é muito comum na escola, nos grupos, faculdade, o pessoal começa a botar pilha. Aí, fulano, vai deixar? E aí? O que você faz? Qual é? Pá? É assim ou não é, galera? É assim. Pronto. Aí, se naquele momento você não tiver um discernimento, comete besteira, né? Isso aí. E como eu falei, são dois vertentes, né, nessa história. E às vezes a gente acaba tomando medidas que não vai levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Ali Pedro, ele cortou a orelha ali do soldado. Jesus pegou a orelha, colocou lá de novo no soldado. E o que aconteceu? Nada. Teve como salvar Jesus? Não. Era para ter sido daquela forma. Então, às vezes, a gente toma a atitude da nossa vida, às vezes a gente acaba agindo errado, achando que vai resolver o problema, mas não vai resolver o problema. O único que pode resolver o nosso problema é Jesus. Às vezes, o que a gente tem que fazer é entregar na mão de Jesus aquele problema, que vai ser resolvido. Lê pra gente aí o 51, a atitude de Pedro, né? Você estava falando, lê pra gente. E ficou esse registro, né? Essa muito sábia a ideia da Bia de trazer essas duas vertentes, porque, gente, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia, tudo que é assunto que você precisar, tem na Bíblia para a gente se guiar. E aqui está mostrando, como ela colocou para a gente, dois tipos de reações da emoção, né? A atitude do Cristo diante daquela emoção, da traição, e até mesmo diante da prisão, né? E a emoção, como Pedro deu lugar à emoção. Ela vai ler pra gente aí, então, Mateus 26, 51, diante aí. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Pode continuar, pastor? Até aí tá bom, né? Já deu pra gente ter um entendimento. Tá legal. Então vamos lá, né? Continua aí. Então, às vezes, algumas atitudes que nós tomamos dentro de casa não são cabíveis naquele momento. Às vezes você achar que vou fazer 18 anos, vou sair de casa, vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Aquela não é a melhor atitude. Às vezes você achando que respondendo seu pai, a sua mãe vai resolver, vai colocar para fora. Não vai resolver. Foi como que Pedro fez. Pedro achou que resolveu o problema, mas infelizmente ele agiu com a raiva, com a ira. E às vezes não é dessa forma que nós temos que tomar a direção. E como o pastor falou, a melhor forma nós temos que entregar na mão de Deus. Às vezes você indo pro seu quarto, Bia, não tem quarto, mas você tem um terraço, você tem um banheiro. Às vezes você ir lá no seu quarto, onde você estiver, chorar, falar com Deus. E muita coisa que acontece, pastor, que às vezes acaba afligindo nós, né, nossas emoções, a gente quer falar com alguém. Isso aí. Sendo que a gente tem uma pessoa incrível que a gente pode conversar com ele. Verdade. Que ele é nosso melhor amigo, ele nos entende. E ele é o único que pode trazer a paz para o nosso coração, que é Jesus. Então, esse momento de raiva, esse momento de ira, expressa para Jesus. Fala o que você sente mesmo, coloca para fora, chora. Pode ter certeza que Deus vai resolver seu problema. Deus vai resolver e vai dar solução para esse problema. Eu gosto muito, Bia, de um texto que está, primeira carta de Pedro, se você quiser acompanhar com a gente. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Apóstolo Pedro fala algo bem interessante. Ele fala assim, olha, lançando sobre ele, guarda isso hoje no seu coração. Eu não sei qual o tamanho da sua ansiedade que está mexendo com as suas emoções, porque a emoção pode ser boa ou ruim, tá? Não sei o que está mexendo no seu coração. Ele fala, lançando sobre ele, que é sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar?
não dá para fazer aqui, mas é pegar algo, um objeto e jogar, pum, jogar, lançar, lançar sobre ele, Cristo Jesus, toda a ansiedade. Isso quer dizer que quando a gente consegue ter uma intimidade com Deus, um tempo maior de busca com Deus, o Espírito Santo é que vai nos ajudando a lidar com as ansiedades da vida, normais da vida, que tentam tirar a nossa paz. Eu já contei aqui, vou repetir, tem o pastor Davi Silveira, da Maranata, eu gosto muito dele, é um pastor muito usado por Deus. Eu acho que ele está na Maranata do Meia. Ele uma vez contou uma experiência dele bem interessante. Ele disse que ele morava numa casa pequena com muita gente e ele não tinha local para ele orar, para ele ler a Bíblia, ele não tinha onde. Ele é bem magro, né? Bem magrinho, franzino. Então ele disse que ele entrava dentro do guarda-roupa com a lanterna. Se fosse hoje é com o celular, né? Entrava, ficava dentro do guarda-roupa ali, sentado com a lanterna, lendo a Bíblia, falando com Deus. Eu não sei onde você vai achar um lugar, meu irmão, mas olha, busque a Deus, jogue tudo nos pés do Senhor. Se o pessoal na sua casa dorme meia-noite, 1 hora da manhã, procure orar 3 horas, 4 horas, algum momento que você encontre um ambiente seu, mas se lança ali, bota a cara no chão, o joelho no chão, caminha pela casa, enfim, mas fala com Deus, joga as afrontas que estão vindo sobre você, as ansiedades quanto agora, quem sabe, a escola, o seu curso, você quem sabe está no último ano, ou quem sabe está para pegar o seu diploma, ou você está com a data do casamento marcada, tanta coisa na sua cabeça, joga nos pés de Cristo. Deus tem saída, irmãos. Interessante, porque o Espírito Santo vem e traz alívio para o coração, que é muito peso, é muita pressão. Aí na hora da pressão, a gente tem que lembrar, Pedro falou, lançando sobre Jesus toda a minha ansiedade. Não é sobre a noiva, sobre o pai, sobre o fulano de tal, é sobre Cristo, sobre Ele. Joga nele. Ele fala, pode vir para mim, que eu seguro. Quem está cansado, abatido, aflito, pode vir para mim, que eu aguento, que eu seguro. Falar em aguentar, né? É muito interessante a gente se lançar nos pés de Cristo. Esse menino não, esse jovem que cantou, é meu filho João Vitor, né? Meu filho caçula. Eu fui agraciado com 3 filhos. E eu lembro, ele bem novinho, né? Já estava começando a ficar com mais peso assim, né? E ele me via assim, ele se jogava no meu colo. O jamagista deve lembrar, ele se jogava, porque só eu que segurava ele na época. Ele se jogava no meu colo e eu já estava ele estava ficando pesadinho. Falei, meu Senhor, como é que vai ser? Mas ele não pensava, ele podia estar onde fosse, ele me visse, ele se jogava, porque ele tinha certeza que eu não ia deixar ele cair. Lance sobre o Senhor, você pode ter certeza que Ele tem cuidado de você e Ele tem condições de arrancar essa pressão e colocar alívio para o seu coração nessa noite. Fala, Bia. Então, mediante que eu estava falando, né, que o pastor também estava completando, em meio a essa pandemia, né, a gente acaba batendo ansiedade, como o pastor falou. Eu estou passando um momento de casamento, Jean também. Jovens que estariam terminando faculdade esse ano ou terminando os estudos esse ano. É muito difícil, muitas das vezes, conter as emoções, né? E como o pastor falou, a saída é realmente se lançar aos pés do Senhor Jesus, falar o que você sente. Isso é muito importante, é crucial. Ler a palavra de Deus também, porque é aqui que nós conseguimos ter o renovo a cada dia. É aqui que a gente consegue ter o pão de cada dia. E eu também sou professora de educação física, né? E um modo também que nós temos também, os profissionais da saúde têm falado sobre nós podemos, né, caminhar também, uma forma de desestressar. Legal. Fazer exercício em casa também é uma forma de
desestressar. Então, faça coisa Pula além corda. Oi? Pula corda. Pula corda. Faça coisas que, lógico, que te alcance também dentro de casa. Sucos, né? Isso, suco, como o Jean falou, da fruta até. Então, assim, são coisas que vocês podem fazer em casa para vocês se sentirem bem. Isso também é muito importante. Isso aí. Amém. Então, vamos usar a dinâmica, né? Vamos usar a dinâmica aí. Sim. Você precisa segurar com o seu microfone, dá pra fazer? Eu acho que eu tenho que... Segura o microfone lá pra ela. Redobra a atenção, tá? Chama quem tá na cozinha para vir agora assistir, porque a gente vai demonstrar, vai ser algo mais dinâmico, tá? Chama lá quem tá no quarto. Vem pra cá, fulano, corre pra cá pra gente ver agora uma dinâmica sobre essa questão das emoções. Então, amados, como nós começamos a falar sobre emoção, esse papel vai representar a nossa emoção, tá ok? Ele é um pouco frágil, né? Porém, aqui mostra que ele é resistente. Mas nós, quando a gente tem vivido, né, vendo televisão, notícias ruins, e infelizmente isso acaba abalando nossa emoção. E às vezes que a gente vai ouvir lá um noticiário, isso acaba fragilizando a nossa emoção. Acabamos ouvindo, né, algo referente à nossa família, um ente querido seu faleceu. Isso mexe com a nossa emoção. Às vezes é preocupação com as suas contas, ficou desempregado. Isso mexe com a nossa emoção. O medo também, às vezes de pegar o Covid, mexe com a nossa emoção. Às vezes estar em casa, mexe com as nossas emoções. E quando for ver, nós já estamos desse modo. A nossa emoção está desse modo. A gente parece que a gente sente como não tivesse sentido para viver. A gente começa a sentir mal pelas coisas que têm acontecido, pelas nossas preocupações, pelos nossos medos. A gente fica dessa forma. Mas quando a gente tem Deus, a nossa emoção ela começa a ficar mais firme. Começa a ficar mais sólida. Aleluia. Quando a gente começa a pregar as boas novas de Jesus, a gente começa a falar de Jesus para alguém, para o nosso ente querido, a nossa emoção, ela fica mais forte. Quando a gente começa a ver coisas que nos edificam, começa a espalhar, porque nós que somos cristãos, nós temos que falar a boa notícia e não ficar postando coisas de mortes, que isso e aquilo. Não, nós que somos evangélicos, nós temos que dizer que Deus, que Jesus está cuidando de nós, que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E quando nós espalhamos isso, como colocamos isso nas nossas redes sociais, para nossas famílias, a nossa emoção, ela fica mais firme. Quando a nossa fé está em Cristo e nós cremos, nós estamos em oração, leitura da palavra, a nossa emoção, ela fica mais firme, ela não rasga, ela não desfaz rápido. Então que nesta noite você venha fortificar a sua emoção. Não deixe que a sua emoção, que seus sentimentos, não deixe que o medo te domine, não deixe que as coisas das redes sociais te domine, não deixe que os noticiários te domine, para que você não fique assim dessa forma, abalado, mas que você fique firme, com as suas emoções firmes em Deus. Leia a palavra, ore, espalhe a boa notícia, que o Senhor está conosco, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E se você está em casa, acredite, Deus não vai te desamparar, porque Deus está contigo. Você não está sozinho. Deus, Ele te sustentará e não vai te deixar faltar nada na sua casa, no seu lar, na sua família. A sua casa, a sua família está protegida por Deus. Mas para isso,
precisamos estar firme em Deus. Aleluia, inabaláveis em Deus. Glória a Deus. Amém? E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra para nós. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa conversa nossa, baseado em algo real, que são nossas emoções negativas, né? E a palavra de Deus estão fazendo sentido para você hoje. A Bia, na sua fala, ela falou algo bem interessante também. Um cuidado que nós precisamos ter por exemplo, em relação àquilo que a gente lê, aquilo que você ouve, as músicas que você ouve, os filmes que a gente assiste. Muitas pessoas são levadas a cometer coisas que elas nem pensavam em cometer, porque assistem filmes às vezes violentos e são induzidas à violência. Ouvem canções que inspiradas pelo diabo, que começam também a incitar a colocar tristeza, depressão, medo, insegurança, porque aquilo que você alimenta é aquilo que você vive. Então, se você se alimentar de coisas positivas, da palavra de Deus, de canções que te botam para cima, para frente. Por exemplo, o indivíduo perdeu agora a namorada, o namorado, o relacionamento com a mulher, e se ficar ouvindo só música que fala, ela foi embora, partiu meu coração, que vontade de chorar, que vontade de beber, meu irmão, não tem jeito. Você vai acabar sendo induzido para isso mesmo, cara. Então, em nome de Jesus, tenha outra atitude. Uma coisa que acontece muito em relação às emoções, a nossa ansiedade, é que às vezes a gente sente que não está bem e a gente pensa assim: poxa, Deus vai me dar assim um ânimo, vai vir um negócio assim do céu, do nada, e eu vou ter um gás para orar, um gás para buscar Deus. Nem sempre acontece, às vezes não acontece assim. O que eu vejo? É a gente que deve se dispor a essa busca, mesmo sem sentir nada às vezes. Porque você começa às vezes a orar sem sentir nada dentro de você. Mas à medida que você vai se entregando, se dedicando e fazendo de coração, o Espírito começa a encher, começa a encher, mas em cima de uma insistência, de uma perseverança. Então, não espere sentir vontade de se lançar aos pés do Senhor. Faça isso sem vontade mesmo. Faça porque você precisa. Faça porque a gente necessita disso. A gente carece da intervenção do Senhor em nossa vida. Tá bom? Agora aqui em Provérbios 24, veja comigo por favor, Provérbios 24. Tem algo que eu quero ainda colocar quanto à questão das emoções. Eu vou ler primeiro 25 e 28. Provérbios 25 e 28. Depois eu vou ler o 24, tá? Diz assim, Provérbios 25, 28. Você encontra o livro de Salmos, logo depois vem Provérbios, tá? Escrito por Salomão, o grande sábio. Ele diz assim, olha, eu vou ler na minha versão. Se a do Jean ou da Bia for diferente, também pode ler na versão de vocês, tá? Como cidade derribada. Eu creio que a gente tem essa imagem em filmes, né? Cidade que foi derribada. Que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha só, eu penso, lógico, né, que a gente nunca viu uma cidade. Pensa que a cidade derribada, você vai ver mais em filmes, né? Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A sua versão é igual, Bia? É a mesma versão que eu li? A minha é diferente. Diferente, lê então. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Olha só que profundo, né? Quem não sabe se controlar. Então, é a gente que tem que buscar esse autocontrole. Esse autocontrole. Respira, respira, respira. Em oração. Respira. Entende?
Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu estou com vontade de partir para cima agora do fulano. Espírito Santo, estou com vontade de pegar no pescoço. Diga-me, você é sincero, somos humanos, meu irmão. Espírito Santo, eu estou com muita raiva agora, me ajuda. Peça ajuda e dependa da ajuda do Espírito Santo mesmo, para que você não faça besteira e não tome decisões precipitadas. Porque uma vez toma a decisão, às vezes não consegue voltar. E pastor, dá certo. Dá certo? Dá certo. Glória dá a Deus. Certo. Porque eu já passei por situações de raiva mesmo, raiva. E fui pro meu quarto. Raiva que já foi pra ira, né? Pra ira, isso. Foi pra ira. E eu entrei no meu quarto chorando. Falei, Senhor, é isso. E assim, é uma paz que Deus dá ao nosso coração que é inexplicável. Mas claro, mas você tem que sempre ter a sabedoria. Isso aí. Você vai falar com Deus, mas você tem hora que... Porque o diabo também, pastor, ele é sujo. Ele sabe daquela situação e quando você estiver bem, ele vai colocar na sua mente. Isso aí. Então você também tem que ser sábio, tem que estar ligado em Deus e sempre falando com Deus. Porque o diabo, ele usa situações para nos entristecer novamente. Verdade. Só complementando isso, que era um dos versículos que eu iria trazer também. O que a Bia falou da paz que vem de Deus é incrível. Porque tem aquele versículo que fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que quando a gente entra no quarto todo com raiva, com ódio, chorando, e a gente sai com aquela paz, aquele peso foi embora, é porque ele levou. Glória a Jesus. Ele ouviu, ele Aleluia. entendeu, ele esteve com a gente naquele momento. Ele é o melhor psicólogo que você pode ter, é o melhor amigo que você pode ter. Aleluia. Que é ali no seu secreto, no seu quarto, no seu banheiro, onde for, ele tá lá te ouvindo e fala assim: filho, eu tô te ouvindo. Esse fardo, esse peso, pode deixar que eu vou carregar para você ficar bem. Você lembra de alguma experiência, você ou Bia, que passaram real em relação a esse sentimento, né, de tristeza, de chateação, que foi orar e foi aliviado pelo Senhor, e pudesse contar pra gente aí, para ajudar alguém? Claro, não foi mais da questão da preocupação, da ansiedade também. Não foi bem a questão da raiva, mas foi exatamente isso. Deus, no momento eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Eu estava passando por muita dificuldade na questão do Enem. Eu estava muito preocupado se eu iria passar na faculdade. E Deus falou comigo através de louvor, falou comigo através da palavra. E eu no meu quarto chorando, amargurado. E Deus foi, me deu aquela paz, me deu aquela certeza de que Ele estava no controle de tudo. Glória de que Ele não ia me deixar desamparado. De que não importa qual seja a aflição que tivéssemos passado, a gente tem que confiar, lançar a nossa preocupação para Deus, né? Glória a Deus, amém. Você lembra de alguma coisa que queira falar assim específico? Sim, foi num trabalho assim que eu já trabalhei, né? E teve uma situação que eu fiquei muito chateada, mas com muita raiva. Aí eu comentei com a Alice, e sendo que sabe, mas continua aqui dentro de você, aquela coisa remoendo, martelando. E eu cheguei pra Deus, quando eu tô triste assim, eu tenho mania de sentar no chão do meu quarto, e eu deitar no chão do meu quarto. Aleluia. E eu comecei a me abrir com Deus, comecei a chorar, falei: Senhor, eu te entrego isso nas suas mãos. Aleluia. Eu tô muito triste, eu tenho vontade de fazer isso, falar isso, mas eu não vou fazer isso. Então, Senhor, traz essa paz ao meu coração. E assim, é incrível que é um renovo que você sente, é uma paz que você sente, que você fica assim: caramba, passou. Glória a Deus. Passou, é assim mesmo, é instantâneo, sabe assim, passou. E assim, é certeza que Deus, Ele realmente, Ele traz a paz. Glória a Deus. Eu passei por isso algumas vezes, várias vezes. Abra comigo ainda, por favor, agora Provérbios 24:10. Olha, se você está com o livro, Bíblia na mão, né? Deixa ela na mão, gente.
manuseia a Bíblia, tá? Provérbios 24:10 ainda falando quanto ao cuidado com as emoções. Olha só o que diz, 24:10. Eu vou ler na minha versão, se vocês tiverem outra, também vou ler também. Diz assim, olha: se você se mostra fraco no dia da angústia, olha só, a gente está vivendo dia de angústia agora, dias difíceis. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Isso quer dizer o quê, pastor? Que no dia da angústia, o dia da dificuldade, o dia dos ataques, você precisa se manter firme e declare mesmo: Deus está comigo, eu vou vencer mais essa situação não vai me derrotar. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou conseguir superar isso aqui, eu vou conseguir dar a volta por cima. Vai na fé. Mas se você se mostrar fraco, você vai desmoronar e vai acumular para você mais problemas. A sua versão é a mesma, Jean? É um pouquinho diferente. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Ei, meu Deus. Receba força hoje em nome de Jesus. Tá? Receba força em nome de Jesus. Quem sabe você estava aí abatido, desmoronando, chorando. Meu Deus, amanhã vence isso, vence aquilo. Como é que vai ser? Oh, levante-se, bota a boca no pó, pede a Deus, pede sabedoria. Senhor, me dá graça para negociar com essa pessoa essa dívida que eu não sei como pagar. Pede a Deus. Deus vai lhe dar uma ideia, Deus vai te dar uma estratégia, porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Tem a sua versão é a mesma? Parecida, né? Então deixa andar. Olha, eu tenho mais aqui para você na Bíblia, tá? Como lidar? Não repara meu papel, porque ainda estou meio devagar, estou no século de lá, tá? Mas veja comigo, por favor, aí João 14, versículo 1. João 14, 1. Eu estou com saudade de ter aqui aquela porção de gente no culto. Aí eu dizia assim: quem vai dizer amém? Todo mundo, amém. Só que agora não. Fala amém em casa mesmo, tá? Vamos ler aí o 14, versículo 1. Olha o que Jesus disse para os discípulos, porque eles estavam atribulados, angustiados quanto a Jesus partir, aquela questão dele ser preso, a sua morte, né? Ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Isso é, não deixe o coração ficar perturbado. Por quê, gente? Quando você deixa o coração, sua mente ficar perturbado, você fica sem direção, você fica zonzinho. Tudo que falam você acaba fazendo, e acaba às vezes fazendo coisas que não deve fazer. Então ele fala: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Então nessa noite, presta atenção, não deixe o seu coração ficar turbado. Se ele está turbado, diga para ele: coração, é melhor confiar no Senhor. Coração, se anima, porque o meu Deus continua sendo Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ainda vamos para Provérbios 19, 11. Vou pedir para o Jean ler para a gente Provérbios 19, 11. Daqui a pouquinho a gente está, o nosso tempo está andando, mas daqui a pouco tem uma outra canção para você, tá? Lê para a gente, essa é forte, né? É forte, é forte. A pessoa sensata controla o seu gênio. Eita, meu Deus. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Olha, gente, que coisa linda. Por favor, lê de novo, Jean. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Meu Deus, fala comigo, meu Deus, nos ajude. Olha só, irmãos, como eu, Luiz Carlos, preciso, eu não sei você, como eu preciso me submeter ao Espírito Santo e ter sabedoria para controlar pensamentos, falas, sentimentos, tá? Para não ser levado na enxurrada, para se manter de pé no meio dessa crise. Olha, Deus quer te ver no meio dessa crise com a sua fé em alta.
Em nome de Jesus, não deixe essa crise te levar enchendo você de preocupações e com sentimento de derrota. Lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos ainda para agora Efésios. A gente vai dar um salto maior agora, tá? Efésios 4:26. Efésios, Novo Testamento, tá? São passos mais avolumados agora. 4:26 de Efésios. A Bia vai ler esse texto pra gente. Efésios 4:26. Pode ler. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, já que você estava comentando que a ira, a raiva, né? O processo da ira. Então, irar é de coisa de gente, né? Agora, não deixe essa ira se transformar, né, naquele ódio para você não pecar. Segura, respira, respira. Em nome de Jesus. Não sei se você está dizendo, pensando, meu Deus, amanhã de manhã eu vou no carro do fulano. Para, calma, não peque, não faça besteira enquanto você está irado. Porque há coisas que a gente decide no momento da ira e não consegue mais voltar atrás. Sabia? E fica marcado às vezes para o resto da vida. Então, que a gente seja sensato, como ele leu lá em Provérbios, né? E saiba controlar o nosso gênio. Vamos agora ver em Filipenses 4:8. É um livro depois de Efésios, Filipenses 4:8, que vai falar sobre o nosso cuidado com a nossa mente. Diz assim na minha versão da Bíblia, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável ou honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus nunca vai querer, irmãos, que a gente alimente a nossa mente com sentimentos de insegurança, sentimentos de medo, com sentimentos de ódio. Deus não vai querer isso não. Então pense em tudo que é bom. Veio na sua mente, você começa a filtrar. Bota esse filtro aqui. Isso é verdade? De onde vem esse pensamento? Por que estão dizendo que eu sou feio? Deixa achar, mas Deus me acha bonito. Por que estão dizendo que eu não consigo? Por que estão dizendo? Começa a pensar e a afirmar a palavra de Deus na sua vida. Amém? Também junto com isso a gente precisa entender as motivações, né? O que está por detrás das questões. Mas eu quero partir para encerrar. Eu sei que eu falei encerrar, alguém em casa falou: pastor, que isso? Partir para encerrar. Também ainda Filipenses 4, o versículo 6 e o 7, olha aí só, do ladinho aí, 4 e 7. O Jean vai ler o 6, a Bia vai ler o 7, para a gente ficar mais calçado na proposta sobre nós. Não se preocupem com nada, mas em suas orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Jean, ele falou que a gente pode se preocupar com o que aí? Nada. Não se preocupe com nada. Olha só, gente, foi um homem como a gente que escreveu. Não foi um homem como a gente que vive nessa terra, viveu nessa terra. Ele disse: não se preocupem, mas coloque tudo diante de Deus em oração. Fala, Bia, 7. Pastor, só completando o que o Jean falou sobre não se preocupar com nada. E a gente tem aquele versículo que fala sobre as andorinhas, né? Isso aí, que o cuidado Deus de deixa Deus. faltar nada. Imagine conosco que Ele também nos criou. Os passarinhos, muito bom isso aí.
É Mateus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oh Deus, oh coisa boa, gente, oh coisa boa. Ele fala, não se preocupe com nada, lance em oração e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Se eu fosse encerrar agora, essa seria a palavra-chave com você nessa noite, que a paz de Deus guarde o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mas ainda, eu quero ler com vocês ainda, Provérbios 22, 24 e 25. Eu estou preferindo a versão do Jean, porque ela está mais clara de entendimento. Um cuidado que a gente precisa ter para não dar lugar a mais emoções. 22, 24 e 25. Amém? Glória a Deus. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. E que é isso? Bem claro, né? Evita ficar muito próximo, fazer amizade com pessoas grosseiras e violentas. Porque você pode se tornar um desse, né? Tornar um desse. Tanto, complementando ainda, eu lembro muito, quando eu era do PG do Fábio, a gente às vezes tinha as mesmas manias, porque a gente ficava muito tempo junto. Então, quando a gente se junta com pessoas assim, a gente pode se tornar. Além de se tornar, você pode ser induzido a fazer coisas que o violento faz, sem se aperceber. É isso mesmo, se tornar. É isso mesmo, Oscar. Vai lá. 25. Você poderá pegar os seus maus costumes, olha só, e depois não conseguirá livrar-se deles. Olha só, gente. Olha que instrução a palavra de Deus está dando pra gente quanto ao cuidado com as amizades. Você jovem, que é mais fácil fazer amizade, tenha cuidado. Tem pessoas que a gente olha assim, não percebe, tem maus costumes. Tem costume às vezes de roubar, tem costume de depreciar o outro, encarnar de maneira negativa na pessoa e deixar o outro irado. Tem relacionamentos aí com pessoas que andam armadas, que se enrolam com drogas. Se você se ficar envolvido com essas amizades com pessoas que não querem avançar, não querem saber de estudar, você ficar com esse tipo de amizade, você vai acabar se tornando igual esse tipo de pessoa. É isso mesmo. Aí tem aquele versículo, né? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Está onde na Bíblia é isso? 1 Coríntios 15, 33. Você tá bom, hein, cara? é o status do meu WhatsApp, então peguei a cola, lembrei. Muito bem, foi verdadeiro. 1 Coríntios 15, 33. Deixa eu dar pra gente aí. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tá certo. Gente, a gente está pertinho de encerrar. Eu vou ler com você mais um versículo aqui, Salmo 1. Salmo 1. Eu separei uma porção, mas deixa eu parar por aqui. Salmo 1. Glória a Deus. Salmo 1, de 1 a 3. Cadê o João Vitor? Tem uma canção pra gente aí, João? Tem uma canção no esquema? Tem? Quem é? Leite. Vamos lá. Salmo 1, de 1 a 3. Eu vou ler 1. A Bia o 2, o Jean leu 3. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Glória a Deus. Então que o Espírito Santo te ajude nessa noite no guardar o seu coração, guardar as suas emoções, tá? Não confie em você mesmo, não confie nos seus sentimentos. Confie em Deus, confie no Senhor e vigia, guarda os seus lábios, guarda o seu coração, guarda a sua mente firme no Senhor Jesus, tá? Agora as tuas mãos
Eu quero que você comece a glorificar o nome do Senhor. Existe uma presença sobrenatural nesse lugar. Existe uma presença forte do Senhor aqui. E essa presença vai invadir a tua casa. Ela já está nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, Aleluia. quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Ou declara em casa vocês: se o mar vir submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. E o que? Sobre. Oh, querido, levante as tuas mãos e declare: tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. E o que? Oh, e o meu louvor. Oh, declare mais uma vez: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Oh, se a tempestade me alcançar, tu és, oh, tu és meu abrigo. Oh, se o mar vir submergir,